Fala investidores, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho do fundo imobiliário VGHF11. Vamos fazer aqui algumas atualizações sobre esse fundo, especialmente agora que saiu o seu último relatório gerencial. Vamos ver o que foi que ele fez com os recursos que entraram da sua última subscrição, que ele realizou recentemente, quais foram os ativos que ele investiu, esse dinheiro que entrou, e também vamos ver algumas movimentações que o VGHF11 tem feito nos seus CRIs, que atualmente são o seu principal investimento. Ele tem diminuído a sua exposição ao índice CDI, já que ela vem caindo, então ele tem assim se preparado para essa situação futura. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento, e deixa aí nos comentários se você, assim como eu, também é cotista do VGHF11, quantas cotas que você tem atualmente. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui ver, primeiramente, alguns indicadores do VGHF11, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. No momento que eu gravo esse vídeo, o VGHF11 ele está sendo negociado aqui a R$ 9,64, então é um fundo que tem um valor aí muito acessível, muito bom para quem está iniciando no mundo dos fundos imobiliários. Atualmente, seu dividend yield está de 13,07% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 1,26, isso no acumulado. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,36. No caso, esse seria o seu preço justo. Mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 9,64. Então, no momento, ele está coágil, no caso, custando mais caro. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, que está de 1,03, o VGHF11, no momento, ele está custando 3% mais caro do que seria o seu preço justo. Então, esse não é o melhor momento para investir no VGHF11, já que seu principal investimento atualmente é em papéis, no caso nos CRIs, e é sempre aconselhável não comprar fundos de papel acima do seu P sobre VP. Então seria mais interessante esperar o VGHF11 ele cair o seu preço. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 881 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 112 milhões em caixa. Como eu falei, recentemente ele fez uma subscrição, então ele tem aqui um caixa até considerável. Ele conta atualmente com 291 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 3,3 milhões de reais e seu último rendimento anunciado e pago foi aqui de 12 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento. Então, se você quiser receber dividendos do VGHF11 no próximo mês de outubro, você tem que comprar ele até o último dia útil desse mês de setembro. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamento sem dividendos desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em março de 2021 para cá. Tirando como referência o ano de 2022, ele começou aqui pagando 10 centavos e ele veio aumentando aos pouquinhos. Agora, os seus últimos 3 pagamentos foram de 12 centavos por cada cota. Estamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que foi do mês de agosto de 2023. O VGHF11 ele é um fundo hedge fund, como aqui mesmo menciona. Esses tipos de fundo eles podem investir de várias maneiras diferentes. Atualmente, o VGHF11, por exemplo, ele investe de 5 ou 6 maneiras diferentes. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Aqui ele menciona que no mês de agosto, 99,4% de todo o seu patrimônio líquido estavam alocados em ativos alvos distribuído em 130 diferentes ativos, com um valor total investido de 879,5 milhões de reais. Ele menciona aqui sobre a quinta emissão de cotas, que resultou na captação de 197,9 milhões de reais, dos quais 124,6 milhões foram referentes à aquisição dos ativos do MGCR11 e 73,3 milhões foi de dinheiro novo através de exercício de direito de preferência e subscrição de novos investidores. E aqui ele menciona algumas aquisições que ele realizou no mês de agosto. Ele fala que a aquisição dos ativos do MGCR11 foi um fundo que ele comprou, adicionou 23 novos CRIs à sua carteira em exposição total de 95,2 milhões de reais. Além disso, 21,6 milhões de reais adicionais foram distribuídos em 3 CRIs já existentes. Houve também a adição de 10,7 milhões de reais em 11 novos fundos imobiliários e houve também 101 mil reais adicionais em 4 fundos já existentes. Então podemos ver que o dinheiro que ele conseguiu captar dessa subscrição, dessa quinta subscrição, praticamente ele já fez assim as suas alocações. Aqui vocês podem ver alguns ativos CRIs que o VGHF11 ele tem. Podemos ver que ele tem um valor total investido aqui apenas em CRIs de 593 milhões de reais.
corresponde atualmente a 67,45% de todo o seu patrimônio, no caso do seu PL. Ele também investe em FITICs, que ele tem aqui 31,7 milhões de reais investidos nesses ativos, que corresponde atualmente a 3,61% do seu patrimônio. Ele também investe em outros fundos imobiliários. Aqui vocês podem ver os tickets de cada um dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Ele tem uma quantidade até considerável de fundos imobiliários, com um valor total aqui de 183,6 milhões de reais investidos, o que corresponde atualmente a 20,88% de todo o seu patrimônio. Ele também investe em ações que são negociadas na Bolsa de Valores, ações do setor imobiliário, que atualmente corresponde aqui a 25,8 milhões de reais, que representa 2,94% do seu patrimônio atual. Ele também investe em SPE, é um time de investimento também do setor imobiliário. Ele tem aqui 39,6 milhões de reais investidos, que representa 4,51% de todo o seu patrimônio. Levando em consideração aqui a taxa de juros dos CRIs do VGHF11, os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média de juros de 8,37%, que são considerados ativos medianos, não são considerados ativos seguros, porém não são considerados ativos de alto risco. Os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 4,48% e também são considerados ativos medianos. Com respeito ao demonstrativo de resultados do VGHF11 correspondente a esse mês de agosto, podemos ver aqui que ele teve uma receita total no mês de agosto de R$ 8.810.000. Ele distribuiu o valor de R$ 8.746.000. Então podemos notar que ele gerou uma receita maior do que ele realmente distribuiu, o que é um ponto positivo, né? Mostra assim que o fundo ele tem se sustentado, tem conseguido gerar uma receita maior do que o que ele realmente tem distribuído. Ele ainda tem aqui um resultado acumulado de R$ 311.000, o que corresponde atualmente a aproximadamente 1 centavo. Então ele pode aí usar esse resultado acumulado para poder distribuir futuramente aos seus cotistas. Aqui eu já mencionei sobre a sua alocação por ativos alvos, né? A porcentagem de cada um deles. Então atualmente o VGHF11 ele investe assim de 5 maneiras diferentes. Seus principais são os CRIs e em outros fundos imobiliários. E um ponto interessante que eu estava notando aqui com respeito aos seus indexadores dos CRIs é que ele diminuiu consideravelmente a sua exposição ao índice CDI, que atualmente está aqui de 34,1%. Alguns meses anteriores, se você pegar aí de 2, 3 meses passados os relatórios gerenciais, essa porcentagem era de 45% e 48%. Então ele dividia assim exatamente entre o índice IPCA, essas 3 variações que ele tem atualmente, e o índice CDI. Então o fundo, a gestão, ela vem se preparando para a queda na taxa Selic. Já tivemos uma queda lá no mês de agosto, ou foi de julho, agora tivemos mais uma queda. E a expectativa é que até o final do ano a taxa Selic ela volte a cair mais um pouquinho. Então mostra assim que a gestão, no caso a Valora, tem feito movimentos para diminuir a sua exposição ao índice CDI, já que o índice CDI ele segue a taxa Selic. Então a partir do momento que a taxa Selic ela continuar caindo, a receita, no caso a rentabilidade do CDI, também cairá. Agora devemos esperar para ver se ele vai continuar diminuindo a sua exposição ao índice CDI ou se ele vai deixar aqui nesses patamares. E aqui, pessoal, vocês podem ver algumas movimentações que ele realizou, né? Algumas ações, CRIs e outros fundos imobiliários que ele adquiriu. Na sua grande maioria aqui são os ativos que era negociado naquele fundo que ele comprou do MGCR11. Muitos dos ativos que eram negociados naquele fundo passaram a ser agora de propriedade do VGHF11. No total aqui teve um valor investido de aproximadamente 162 milhões de reais. Então, pessoal, essas são algumas atualizações aí sobre o VGHF11. Um ponto positivo que ele tem conseguido gerar uma receita suficiente para poder continuar distribuindo esse rendimento de 12 centavos por cada cota. Como vimos, ele também tem diminuído a sua exposição ao índice CDI, já que a taxa Selic ela tem caído, então ele tem assim adiantado essa movimentação para não sentir tanto assim no futuro com essa queda da taxa Selic. E podemos ver aqui também alguns novos ativos, né, que ele adquiriu, na sua grande maioria, daquele fundo que ele havia comprado. Ele aumentou assim a sua diversificação em fundos imobiliários e em CRIs. Então esse é um ponto bastante positivo, ele acaba assim aumentando o tipo de ativos que atualmente ele tem. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Só gostaria aí de atualizar vocês sobre algumas movimentações e novidades que o VGHF11 ele realizou nesse mês de agosto. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esses movimentos. Você que é cotista gostou? Deixe aí nos seus comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.